Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Isabel Guimarães e eu queria, em primeiro lugar, agradecer, e saudar. Agradecer pelo convite para esta palestra sobre reconciliação e também saudar aí a comunidade Nova Era do Vale do Jiquiriçá, mandando meu alô também para a Rádio Transvale FM. É com muita gratidão que eu compartilho com vocês algumas ideias a respeito de reconciliação. Então vamos refletir em primeiro lugar sobre o que é reconciliação. O Cristo, em uma das passagens do Evangelho, ele, aliás não em apenas uma, mas em algumas passagens, ele convoca essa reconciliação, ele evoca essa reconciliação, ele traz como um ensinamento a reconciliação. E por que a reconciliação é algo tão importante e tão necessário? A reconciliação, principalmente nos tempos em que estamos vivendo. Que necessidade, meus amigos e minhas amigas, nós estamos de nos reconciliarmos. Mas a primeira reconciliação que você precisa fazer é a reconciliação consigo mesmo. Se você não está apaziguado internamente, apaziguada internamente, é muito difícil que você consiga reconciliar-se com quem está fora. Sim, porque se existe uma reconciliação, é porque existe algo que foi conflitante. Existem interesses que entraram em choque, sejam de coisas materiais, sejam de ideias, que entraram em choque e que, por isso, provocaram uma ruptura. E a partir desta ruptura é que nasce a necessidade para uns, o desejo para outros, de reconciliação. Mas como fazer? Como construir esta ponte? Como desconstruir o muro causado pela mágoa, pelo ressentimento, pela raiva, por aquele que nós consideramos que nos fez um mal? Como fazer isso sem estarmos apaziguados internamente? Por isso que uma reconciliação no sentido profundo, que Jesus traz, quando ele diz amai os vossos inimigos, ele está fazendo esse convite. Quando ele diz perdoa 70 vezes, 7 vezes, ele está fazendo esse convite. Quando ele conta as parábolas, principalmente a parábola do publicano, do homem que auxilia aquele que está caído, mesmo não sendo um religioso, ele está fazendo um convite à reconciliação. Então, o primeiro ponto de reconciliação é a reconciliação interna, é a reconciliação consigo mesmo. Porque ninguém consegue reconciliar-se com o outro sem antes entender o seu processo interior. O que foi que aconteceu internamente? Qual foi a ruptura interna para que eu possa dar conta da ruptura externa? Então a cola que faz com que algo que foi trincado, que foi quebrado, possa ser restaurado, está em primeiro lugar no entendimento do que foi trincado dentro de você. Porque nós muitas vezes nos sentimos magoados e ressentidos com o outro, e quando isso ocorre, nós temos muita dificuldade de enxergarmos qual foi a nossa responsabilidade, qual foi o nosso papel em relação àquele acontecimento. Então, a primeira coisa que você precisa dar conta é da sua sombra, dos seus aspectos sombrios. Sem esta percepção, sem esse entendimento do mal em mim, eu não consigo me reconciliar com o outro, porque eu não consigo compreender o mal no outro. A sombra é tudo aquilo que há em mim que eu não gostaria de ter. Então, os nossos defeitos, as nossas inferioridades, a nossa ignorância, tudo isso está no campo do sombrio no nosso psiquismo. Ele está lá. E quanto mais apartado você está da sua sombra, quanto mais você se coloca num lugar de quem não tem esses aspectos sombrios, mais a sua sombra toma conta de você. Então, para que a gente possa
se libertar verdadeiramente, para que nós possamos nos iluminarmos verdadeiramente, é preciso encontrar o lado escuro do ser. O lado sombrio, aquele lado que está nebuloso, que você não consegue perceber, mas que os outros percebem. Então, tudo que é sombra faz com que você projete no outro esta sombra. Por isso que é tão importante você dar conta do mal em você. Não existe aquele que não tenha esse aspecto sombrio, porque o aspecto sombrio faz parte da estrutura psíquica de todo ser humano. Então, o mal não é algo irreconciliável. O mal não é algo que está fora de nós. O mal está dentro. E qual é o mal principal? A ignorância. Todo aquele que ignora as questões a seu próprio respeito acaba por projetar esse mal no outro, e aí algo muito perigoso ocorre, porque quando nós não aceitamos de forma nenhuma o mal em nós, nós temos uma tendência de querer de projetar o mal no outro e querer destruir aquilo que eu não consigo aceitar em mim no outro. Por isso que todo ódio exacerbado, quando você odeia, quando você tem gana de querer até agredir fisicamente o outro, por conta de um comportamento, por conta de ideias, por conta de uma atitude, muitas vezes são aspectos sombrios nossos que estão ali representados, que aquela pessoa representa. E como eu não consigo admitir em mim, ver no outro, desperta em mim algo extremamente incômodo, algo que eu não quero ver, algo que eu quero negar. Então, para me reconciliar com o outro, eu preciso aprender a transformar flechas em flores. Quando o outro me atira uma flecha, eu preciso devolver uma flor. Mas para que esse processo ocorra, isso não é mágica, isso é autoconhecimento, isso é autodomínio, isso é autocontrole, isso é consciência de ser espírito imortal, isso é consciência de saber que nós carregamos no nosso psiquismo várias questões desta encarnação, de encarnações passadas que acabam por nos fazer viver determinadas experiências. E essas experiências despertam em nós muitas vezes aquilo que nós não queremos ver. Exatamente por isso que ocorre, porque nós precisamos ver. Não há como se curar do mal que eu não vejo. Eu só posso me curar do mal que eu consigo enxergar. E isso exige de nós uma força moral muito grande. Isso exige de nós uma capacidade de olhar para si mesma. Por quê? Porque é doloroso. É difícil olhar para dentro, perceber aquelas mazelas que eu tanto detesto fora de mim e que eu preciso apaziguar dentro, eu preciso reconciliar dentro. Eu preciso estar inteira, tá? Gente, eu estou fazendo aqui essa palestra em um ar livre, então vão ter alguns ruidinhos, tá? Mas eu acho que vale a pena, porque eu estou conseguindo, não sei se vocês estão ouvindo aí, cantos de passarinho, e isso para mim é uma música inspiradora. Então a gente vai ter uma criança que passa, alguém que grita, um carrinho, porque eu estou aqui em um condomínio, estou aqui falando sem máscaras, porque é um condomínio grande, que tem esta grande praça aqui, que tem um pomar, né? Tem várias árvores frutíferas por aqui, é muito bonito e não tem pessoas, né? Uma pessoa ou outra passando ao longe. Por isso estou aqui assim, falando com vocês sem máscaras, tá? Senão eu estaria de máscara devidamente. Então, dito isso, só para esclarecer os ruídos e vocês se concentrarem na fala e ficarem concentrados apenas no ruído dos pássaros, tá bom? No ruído da natureza. Então, reconciliar-se é passar por esse processo interno de reconhecimento do mal em mim. Se eu não reconheço a minha contribuição para que aquele conflito tenha se formado, para que aquela situação tenha ocorrido, eu não vou conseguir a reconciliação fora de mim. O passo principal é entender a si mesmo. O passo principal é entender que tudo que nos acontece tem um componente nosso no meio, tem uma contribuição que nós demos, tem um passo que nós demos. E vocês podem dizer assim, mas Bel, quer dizer então que alguém me rouba meu salário e eu ainda sou culpado? Não, veja, esqueça, não é questão de culpa. Eu estou falando de responsabilidade, eu estou falando de atração para determinadas experiências
para que despertam em nós aspectos nossos adormecidos. Então, de repente, você pode se achar uma pessoa muito centrada, muito equilibrada, mas existirem lá questões que não são bem assim, mas que você acredita ser assim. Você tem uma ilusão a seu próprio respeito. E vem um acontecimento que abala as suas estruturas e que você diz assim, poxa, mas eu não sabia que eu podia me desequilibrar dessa forma, eu não sabia que eu podia sentir tanta raiva dessa forma. Mas tudo isso estava lá, porque as coisas elas não ocorrem de forma que brota do nada, não. Se você passa por uma situação de raiva, se você passa por um momento de descontrole e desequilíbrio, é porque tudo isso faz parte de você. Não é que você é isso, você não é isso, mas você está isso naquele momento e aquilo faz parte de você. Quando você aceita isso em você, pensem bem, quando eu aceito que em determinados momentos, determinadas situações eu perco o meu centramento, o meu equilíbrio, ou eu tenho um sentimento de raiva que eu não gostaria de ter, ou que achei que seria incapaz de ter, não é muito mais fácil eu compreender o desequilíbrio e a raiva do outro? E eu não estou falando em concordância, eu não estou falando em então tá certo, então vamos sentir raiva mesmo, vamos... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que esses sentimentos, eles nos ocorrem, independente de eu aceitá-los ou não. Nós não dominamos as nossas emoções, mas nós podemos aprender a nosso próprio respeito para que possamos dominar aquilo que vamos fazer com essas emoções. Então, reconciliar-se é a arte de transformar flechas em flores. Reconciliar-se é a arte de se perceber e de saber dominar aquelas emoções que vêm. Não as emoções, porque elas virão. Se você tiver que sentir muita raiva de alguém por algo que essa pessoa faça, você vai sentir, você não vai poder dizer, eu não vou mais sentir raiva a partir de hoje. Não sei, de repente tem um acontecimento. Claro que existem diferentes gradações disso, por quê? Porque temos espíritos em diferentes níveis evolutivos, em diferentes níveis de equilíbrio emocional, psicológico. Nós temos uma gama, uma gradação diferente de espíritos no planeta Terra. Então, para cada um as coisas vão chegar de uma forma, vão ter aqueles que já dominaram mais a sua capacidade de processar as emoções. Outros ainda não, outros são tomados pelas emoções, né? Ou ainda alguns são tomados por determinadas emoções e não por outras. Então isso é algo, eu posso ficar absolutamente tranquila diante de uma determinada situação e parecer uma pessoa muito equilibrada e centrada e ficar totalmente surtada diante de uma outra situação que eu ainda não tenho preparo, que eu ainda não me organizei internamente, porque eu ainda não me desconheço, ou seja, eu ainda não conheço aquele aspecto em mim que detonou aquele comportamento. Então, todas as vezes que nós passamos por situações assim, situações de conflito, sejam eles conosco mesmo, sejam com os outros, é sempre uma oportunidade de se conhecer. Acolha, não negue, quanto mais você nega, mais isso lhe domina, mais você fica refém dessas emoções. Reconheça que existem emoções que lhe tomam, que você não gostaria de ter, mas que você efetivamente as tem. E isso vai fazer com que você, essa consciência de que você tem essas emoções, vai fazer com que você tenha controle sobre os desdobramentos disso. Então eu posso sentir muita raiva de alguém, eu posso sentir vontade de torcer o pescoço de alguém. Se eu me conheço e reconheço que eu ainda estou no nível de ter esse tipo de sentimento, eu vou respirar e vou dizer, opa, peraí, eu posso fazer, mas eu não vou fazer. O que é que eu vou fazer com isso? Como eu vou conseguir canalizar essa energia da raiva de uma forma propositiva, de uma forma que me traga crescimento e não destruição, nem para mim, nem para o outro. Então você vai desenvolver técnicas, estratégias de lidar com isso para que você faça não aquilo que o impulso da sua emoção manda, mas você fará aquilo que você acredita que é a coisa certa a fazer. Quem tem esse domínio sobre si mesmo é alguém que não vai ser nunca tirado da sua meta, da sua trajetória. É alguém que vai conseguir lidar com as dificuldades e os desafios da vida, principalmente os desafios das relações com os outros, de uma maneira
que vai parecer aos olhos de quem vê que pessoa zen, que pessoa centrada. Não, às vezes a pessoa está fervendo por dentro, mas ela aprende a canalizar aquela fervura, tá? Ao invés de fazer queimadura, aquela fervura pode preparar, é um alimento. Então, a energia da raiva, mesmo essa energia, ela pode ser propositiva, ela pode nos conduzir a um degrau superior de evolução, se nós soubermos canalizar essa energia. Agora, se você nega, não, eu estou muito zen, meu irmão, não, meu irmão, eu te perdoo, mas fervendo por dentro, com ódio, com vontade de esganar o outro, mas sem fazer, porque você acredita que fingindo ser o que você não é, você vai para uma colônia. Não adianta fingir ser o que você não é, porque a sua vibração é que vai te levar para onde você tem que ir para o seu processo de aprendizado e não aquilo que você finge ser. O que você finge ser ficará no fingimento, não contará. Você não pode chegar no mundo espiritual fingindo ser o que você não é, porque lá as máscaras são arrancadas. E nós vamos ser atraídos para lugares de acordo com nossa energia e com nossa vibração. Então, se você está cheio de ódio, cheio de raiva, de ressentimento e de mágoa, e você não está trabalhando isso no sentido de tratar, de fazer uma cartaz, sabe? Essas coisas são como abscessos dentro do... Sabe quando a gente tem um abscesso no corpo, né? Aquela pereba dolorida. Pereba não, é abscesso mesmo, que pereba é outra coisa, né? Pereba, nunca mais tinha ouvido, não sei nem de onde eu tirei essa pereba agora, viu, gente? Mas aquele abscesso, aqueles que dão debaixo do braço, ou aqueles que dão em qualquer lugar do corpo, que faz com que tudo doa, né? É um sofrimento. Então, esses sentimentos, eles ficam como abscessos, só que no psiquismo. E aí, qual é a solução? Quando a gente tem um abscesso no corpo físico, que a gente vai no médico, o que ele faz? Né? Ele diz assim, olha, primeira notícia, não vai pegar anestesia. Não é assim? Não pega. Então, nossas mágoas, ressentimentos e dores também, quando a gente vai psiquicamente tratá-las, também é sem anestesia, dói. Por isso que a gente foge, a gente corre, a gente não quer. Então, o médico faz o quê? Chama lancetar. Ele vai dar um furo e vai espremer aquilo ali até que saia sangue, ou seja, até que não tenha mais nenhum material purulento ali dentro. E vai limpar e tudo. Vai doer muito, você vai sofrer, você vai gritar, mas que alívio depois. Todas aquelas dores começam a cessar, a dor que dá sistêmica no corpo, às vezes até febre. Vai cessar tudo. E cada dia que passa vai doer menos até que um dia está totalmente cicatrizado. A mesma coisa são os abscessos da alma. Aqueles nódulos que precisam também ser lancetados, que precisam ser espremidos, jogados fora, que não presta, porque só nos traz sofrimento e às vezes nos traz comportamentos que nós não associamos aqui, mas as pessoas que estão à nossa volta muitas vezes se queixam, muitas vezes lhe veem de uma outra forma, da forma como você não se percebe. Então, reconciliar-se é fazer essa cartaz colocando para fora de nós, de várias maneiras nós podemos colocar. Nós podemos conversar com alguém, nós podemos fazer um tratamento mediúnico, nós podemos fazer terapia, nós podemos fazer leitura, meditação. Tem várias coisas que nós podemos fazer, aí fica a gosto de cada um. Fazer para que aqueles sentimentos que provocam esses abscessos, que nos fazem tanto mal e nos fazem fazer mal ao outro também. Existem várias formas de você colocar tudo isso, sabe? De você dizer, olha, isso não me pertence mais. Eu não quero mais viver com essa mágoa, com esse ressentimento. Eu quero me reconciliar comigo mesma. Esse é o principal. Porque uma vez que você se apazigua internamente, ainda que você vá até o outro, porque muitas pessoas me perguntam, mas Bel, ok, eu perdoei e tudo, mas a outra pessoa não quer falar comigo, a outra pessoa continua com raiva de mim. Problema dela. Se você conseguiu se apaziguar internamente, você não tem necessidade de que o outro aprove, de que o outro valide. Você está apaziguado? Está tudo bem? Você não tem mais nada a dizer a respeito daquele assunto? Você não sente mais raiva do outro? Você nem lembra? Você está vivendo sua vida?
lembra esporadicamente quando alguma coisa ou alguém ou a própria pessoa aparece na sua frente, mas você não sente mais vontade de revidar, vontade de dizer, vontade de nada, pronto, massa para você. Se o outro ainda não conseguiu, deixa o outro no tempo dele. Mas mantenha-se aberto para a reconciliação no momento em que o outro estiver pronto. Às vezes, nem sempre consegue ocorrer nesta encarnação, portanto, a reconciliação mais importante é a reconciliação consigo mesmo. É encontrar essa pacificação interna, porque quando nós a alcançamos, nós não perdemos mais. Você consegue se pacificar e você fica com essa pacificação independente do entorno, independente do outro, do que é que o outro vai lhe dizer ou lhe fazer. Então, ter consciência do sombrio em você, ter consciência de que você também é responsável pelos acontecimentos e você é responsável por tudo que lhe acontece, porque isso é a maturidade de um ser humano. Um ser humano alcança a maturidade quando ele ou ela não responsabiliza mais ninguém pelo que lhe acontece. Tudo que me acontece é um problema meu, eu vou ter que lidar com isso. Eu vou ter que depurar isso, eu vou ter que me reorganizar a partir disso, eu vou ter que cuidar da minha vida. Não existe nada mais saudável do que quando alguém lhe fere, quando alguém lhe dá uma flechada, você seguir seu caminho, até transformar aquela flecha numa flor e devolver a flor para a pessoa. E aí, o que é que ela vai fazer com isso? Não lhe pertence. Isso não é problema seu. Não queira ser a palmatória do mundo, porque cada um está na sua trajetória, cada um está no seu processo. O importante é que você se pacifique, que você apazigue o seu mundo interno e que você use a energia, ao invés de usar a energia da raiva, do ressentimento, do desejo de vingança, às vezes até você parte para uma vingança. O mais importante é que você pegue esta energia, ao invés de você gastar com o outro, você use para você, a serviço da sua vida, a serviço do seu aprendizado, a serviço da sua evolução espiritual. É isso que é o mais importante. Então, reconciliar-se é uma arte de fazer as pazes consigo mesmo e não com o outro. E o reconhecimento, então, do meu lado sombrio é fundamental. O meu autodomínio é fundamental. A minha capacidade de me conhecer e esperar que os sentimentos se acalmem, porque às vezes a gente quer as coisas de uma forma muito imediata. E existem coisas que levam um certo tempo. Existem coisas que você precisa de um tempo, porque você precisa alcançar um determinado nível de maturidade psicológica e espiritual para que você possa compreender, para que depois você possa fazer esse apaziguamento. Tá? A compreensão é uma ferramenta fundamental, sabe? É um fundamento, uma fundação da reconciliação. Sabe, prédio não tem as fundações do prédio? A compreensão é uma dessas fundações do prédio da reconciliação. Por quê? Porque eu preciso compreender o outro, porque se eu não compreender, eu não consigo me reconciliar comigo mesmo, eu não consigo fazer as pazes comigo internamente em relação àquilo, então eu também não vou conseguir me reconciliar com o outro. E uma coisa muito importante, gente, compreender não é concordar. Você pode compreender totalmente e ainda assim continuar discordando, tá? Agora, às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender porque pensam, pô, se eu compreender é porque eu estou concordando. Quando eu digo, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime hediondo, que está num presídio, poxa, mas essa pessoa merece oportunidade de redenção. Essa pessoa merece oportunidade de redenção e aí alguém diz assim, leve para sua casa, porque direitos humanos. É isso que eu estou falando. Eu não estou concordando com o que a pessoa fez. Eu estou querendo tratar aquela pessoa de acordo com o que eu vejo o mundo e não com o que ela vê o mundo. Porque veja, se eu quero que a pessoa que fez o mal passe pela mesma coisa, o que é que me diferencia dela? Parem para pensar, parem para refletir. Não, eu quero que esta pessoa receba a devida punição da justiça humana, porque a justiça divina, certo, eu não preciso me envolver porque as leis estão aí automáticas. Então, agora eu não quero
fazer perversidade com essa pessoa. Porque se eu quero ser tão perversa com essa pessoa quanto ela foi, eu estou dizendo que o que ela fez é válido. Ou seja, que eu sou igual a ela. Não, o que eu quero é dar a esta pessoa a oportunidade de redenção. Então eu gostaria que essa pessoa ficasse presa, com certeza. Muitos anos, alguns pelo resto da vida, se possível, porque tem alguns que realmente é difícil voltar para a sociedade. Mas eu gostaria que esta pessoa tivesse um presídio decente, uma estrutura de higiene, que essa pessoa tivesse assistência médica, que essa pessoa tivesse educação emocional, religiosa, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que ela pudesse aprender uma profissão. Quando eu faço isso, eu estou ensinando a ela uma outra coisa, eu estou dando a ela a oportunidade. Pode ser que a pessoa, ao final de tudo isso, desencarne ainda da mesma forma, mas eu acho muito difícil. Eu acho que todos esses cuidados vai fazer com que, de alguma forma, mesmo que aparentemente pareça que a pessoa não mudou em nada, né? Porque às vezes a pessoa foge da prisão ou cumpre sua pena e volta a cometer o mesmo tipo de crime, pareceria que não foi nada, mas aquilo reverbera de alguma maneira. Então veja, reconciliação é isso, compreensão é isso. Eu compreendo que aquele espírito, na sua ignorância, no seu obscurantismo, no seu nível evolutivo, é capaz de cometer aquele crime. É capaz de fazer aquilo que nos arrepia, que nos deixa indignados. E eu não vou perder a minha capacidade de indignação porque eu compreendo e olho para aquela pessoa como um espírito. Quando eu compreendo, eu não estou concordando, eu estou compreendendo o outro. E isso é fundamental porque eu quero para mim também isso. Eu quero para mim na compreensão. Porque eu também cometo erros no meu nível de evolução, né? E se eu não mais tenho instinto de tirar a vida de uma pessoa ou de fazer perversidade com uma pessoa, talvez eu já tenha tido, é muito provável que sim, lá no passado. Então eu tenho que tratar o outro de acordo com o que eu acredito e com o que eu vejo do mundo, porque senão é o outro que determina como eu vejo o mundo. E nós precisamos pensar nisso e às vezes a gente não faz essa reflexão. Às vezes a gente não quer justiça, às vezes a gente quer vingança. E faz parte da justiça não só aplicar a pena devida que está nas leis humanas, mas também faz parte da justiça dar àquele que errou a oportunidade de redenção, porque Jesus fez isso o tempo inteiro. Jesus chegou com a mulher adúltera. O que foi que ele fez naquela época? Veja, que a mulher não tinha direito a nada, né? O adultério era punido com a pena de morte por apedrejamento. Só para vocês terem uma ideia da sociedade patriarcal, machista, extremamente forte do judaísmo, que é machista e patriarcal até hoje, imagina naquela época. E o que ele faz? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele era homem vivendo numa sociedade patriarcal e machista. Entretanto, ele se contrapôs àquilo ali e ele disse assim: mulher, alguém te condenou? Nem eu te condeno, vai, não peques mais. O que foi que ele fez com ela? Diante do erro, ele deu a oportunidade de redenção. E é isso que nós precisamos fazer conosco mesmo, diante dos nossos erros, porque às vezes nós somos os nossos próprios algozes, né? Às vezes a gente comete erros e a gente fica se culpando e se martirizando pela vida inteira. Não faça isso com você, não. Se reconcilie com você, se perdoe, se oportunize a redenção. Não seja tão severo consigo mesmo, porque se você é com você, você também será com o outro. Então, Jesus sentou na casa de cobrador de impostos, né? Ele foi para a casa de Mateus, que era cobrador de impostos, e provocando a revolta até dos seus discípulos, dos seus pares que odiavam os cobradores de impostos, e ele vai lá e janta. Quando ele estava na cruz entre dois ladrões, ele poderia ter dito não, né? Bandido bom é bandido morto. Ele poderia ter dito isso para os ladrões, não. Ele perdoou, ele deu a oportunidade de redenção para aqueles, todos os que se aproximavam dele. Ele curou o filho do centurião romano. Poxa, naquela época os judeus estavam submetidos politicamente, economicamente ao poder de Roma. A estrutura social não, eles até davam liberdade das religiões e tal, mas eles não tinham direitos políticos, nem economicamente eles pagavam pesados impostos
para os romanos, eles odiavam os romanos, os judeus odiavam aquela situação. O que Jesus faz quando o centurião romano pede para ele curar o servo? Ele poderia ter dito, não vou curar o seu não, porque você oprime meu povo. Não, o que ele fez? Foi lá e curou. E disse, em lugar nenhum eu vi tanta fé, porque o centurião diz, não precisa ir na minha casa, se você disser para ele se curar, ele vai se curar mesmo daqui. Então, veja quais são os exemplos que Jesus deixou. Então, se nós nos dizemos seguidores de Jesus, nós precisamos aprender a fazer esta leitura do outro e de nós mesmos como espíritos imortais que somos. Você é um espírito imortal, o outro é um espírito imortal, cada um na sua trajetória, mas também todos nós juntos, nesse grande e belíssimo planeta que eu espero que a gente continue nele, que a gente não destrua ele do jeito que nós estamos fazendo. Então, aprender a reconciliar-se com o outro é uma arte de, em primeiro lugar, reconciliar-se consigo mesmo. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigada por vocês terem me ouvido. Mais uma vez, quero deixar aqui o meu abraço para toda a comunidade do Vale do Jiquiriçá, em especial a Nova Era, e também deixar aqui o meu forte abraço para o pessoal da Rádio Transvale. E o meu agradecimento ao meu amigo Celso por ter me dado essa oportunidade de estar compartilhando com vocês algumas ideias. Espero que pós-pandemia eu possa estar aí de forma presencial, dialogando com vocês a respeito desse e de outros temas que são de grande interesse para todos nós como espíritos em evolução aqui nesse planeta. Um forte abraço, muita paz e muita saúde para todos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos,